Hoje o convidado, ele é um engenheiro residente, né? Um engenheiro de obra, né? E muitas pessoas me perguntam, né? Direto, que eu também já fui engenheiro de obra, faz tempo, mas já fui. E muitas pessoas me perguntam, o que faz o engenheiro de obra, né? E é muito complexo você falar o que faz o engenheiro de obra. Então, hoje, nós vamos tocar nesse assunto aí, uma hora e meia, sobre a rotina do engenheiro de obra para tirar a dúvida do pessoal. Então, nós chamamos o engenheiro Francisco Egberto Fernandes. Decorei o Fernandes. Exato. Ilustre engenheiro de obra, né? Há mais de 23 anos, né? 22, 23 anos ali como produção de obra, né? Um gerente, praticamente, tocando. Então, agradecer você. Obrigado. A gente acho que vai te chamar de Chico, né? É, Chico. não. E Francisco. Eu já ia me falhar aqui. Francisco quem me conhece. Só um segundinho que eu vou segurar aqui, ó. Antes de você, né, antes de começar esse papo aqui, o Paulo já anunciou tudo mais. Isso. Não esquece, deixa o comentário, mande perguntas que a gente vai ler. Aproveite para te pegar a experiência. Exatamente. E além disso, tirar dúvidas, né? Aproveita aí, vamos usar aqui o Chico. É isso? O que faz o engenheiro de obra? Exatamente. E além disso, você pode compartilhar, ajuda a gente, né? A gente não cobra nada por esse conteúdo. Então, na verdade, o que a gente cobra? Compartilha, curta, né? Manda pra família, manda pra todo mundo, que eu tenho certeza que você vai aprender com a gente hoje. Legal. Opa. Então, agradecer, né? Agradecer sua visita aqui com a gente e pedir para você contar um pouco, antes da gente chegar na parte técnica mesmo de né? engenheiro. O pessoal, e eu também, o Fernando também gosta de saber um pouco da vida do convidado, né? A trajetória, desde quando era criança, onde nasceu e por que entrou no ramo. Eu gosto muito porque eu acho que a vida influencia muito nos caminhos. Isso. E eu acho que se não tivesse esse caminho, a gente não adquire experiência. Então, por isso que eu gosto verdade. de entender muito essa parte de história da pessoa, como que ela chegou até aqui, que é uma área sofrida, vai, pra qualquer área. Sim, o sem pessoal dúvida. fala, você fica no verdade. escritório, mas ninguém sabe o estresse. Então, imagine quem fica na obra. No caso, escritório de obra. Belo escritório. Moderno. Obrigado. Eu quero agradecer. Boa noite primeiro, Fernando. Boa noite, Paulo. Agradecer muito aqui pelo convite, né? E também poder aí compartilhar um pouco da experiência nossa aí nesse ramo que a gente adotou aí pro resto da nossa vida, né? Eu sou o engenheiro Francisco e atuo na área da obra aí em torno aí de 26 anos, né? E Uma vida. É uma vida, né? E para a gente chegar e ter a visão real do que é a visão do engenheiro sobre a obra, e eu acho necessário a gente retroagir 26 anos. Por que isso? Só dessa forma eu vou poder passar detalhadamente qual a estrutura que hoje existe, né? Que hoje agrega não só as grandes, médias e pequenas construtoras, né? Hoje a gente tem um aparato enorme aí de índices que controlam toda a produção, toda a meta e tudo. Então é necessário que a gente faça essa... Não te cortando, mas digamos que hoje tá fácil fazer obra, né? Ninguém sabe como foi árduo, Ninguém Paulo. sabe como foi difícil. Como foi árduo. É isso que ele tá... Exato, foi muito difícil. Até você chegar a esse patamar que hoje a gente tá. O pessoal acha que é difícil. Tá ali. Nossa, não, que tô trabalhando Fernando, demais. Pessoal, os engenheiros de obra hoje que estão saindo da faculdade ainda reclamam. Você sai engenheiro de obra de faculdade? Não. Vai aprender ainda, vai levar um bom tempo ainda, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, há 26 anos, eu fui contratado para tocar um aterro sanitário em São Bernardo do Campo. Caramba. Né? E eu estava lá na área de projetos. E era um aterro sanitário com suporte todo de tecnologia italiana. Pra você ter uma ideia, a gente recebeu até mesmo o técnico italiano no escritório mesmo, lá da empresa, né? E o que aconteceu nessa época? Eu recebi o primeiro e-mail em 1990... Primeiro e-mail. Em 96. Aí eu falei, caramba, em 96 recebendo o primeiro e-mail. Aí eu falei assim, caramba, que coisa... Eu fiquei fascinado. Porque como é que você, que tinha lá a coisa mais moderna que era o fax. Até então, o pessoal falava assim, nada vai substituir o fax. Nada substitui o papel. E eu estava recebendo, pra você ter uma ideia, um arquivo de DWG da Itália. Pro meu computadorzinho, eu tinha, né? Nossa, Foi o primeiro emprego que eu estava aqui com a mesa.
Ali com o meu computador e uma plotter. E eu tava ainda com... Eu tinha o quê? Naquela época o CAD 13, que era o melhor que tinha de ponta. Sim. Né? O pessoal falava assim, nossa, você tá tocando com CAD 13? Eu falei, não, eu tô. Eu lembro. Nossa, eu tô, nossa. E isso foi formidável. Eu falei assim, caramba, que coisa bacana é isso. E nós estamos tocando, né? Tivemos a visita desse técnico e tudo, ele... Até falava, entrava na sala e eu falava, caramba, esse cara vem só falando cozi. Que é isso, cara? Que é isso? E a gente desenvolvendo toda a parte do projeto que ele passava, né? Eu falei assim, que é isso? Eu ainda vou saber. E depois, com um tempo, eu fiquei sabendo que assim. Que a gente fazia tudo que ele realmente pedia, né? Uhum. Ele ia e falava, nossa, que bacana. Aí seria como se fosse isso, quantos né, cara? computadores eram na obra? Naquela época? Não, eu tava no escritório, pô. Ah, Eu tava na fase boa. Eu tava na entendi. fase boa Entendi. ali, entendeu? Depois eu vou te contar, depois saiu, né? Eu quero saber quantos computadores tinha na obra naquela então, época. calma, tá ali na fase boa. E até eu pensei, nossa, isso aqui é uma maravilha do mundo. Essa profissão é a maravilha do mundo. Eu tô aqui, que bacana, eu tô tendo isso lá, tô no escritório. Fui enganado. Tenho de tudo aqui. Bom demais, caramba. Só que teve um problema nesse aterro sanitário, né? O pessoal ficou sabendo que ia ser feito um aterro sanitário ali em São Bernardo. E aí, com essa comoção ali da população, a coisa não desandou. Não foi pra frente? Não foi São pra Bernardo? frente. Você falou São Em São Bernardo. Bernardo, na Vila do Tanque. Mas lá. não foi pra frente nunca? Não foi pra frente. Porque Caramba. o pessoal, não vai construir aqui. E naquela época era muito complicado isso. Aterro sanitário ali, meio ambiente, tudo. Complicado isso. até hoje, né? E desandou. Aí não foi. E nessa mesma época eu fui sondado por uma outra empresa, né, para tocar uma obra ali na Avenida Tancredo Neves. Tá. Era já um falaram. complexo. Era um complexo ali seria uma desembocadura da Avenida Tancredo Neves e ia fazer um posto de gasolina da rede Shell, né? E mais um bingo, né? Que seria o bingo Tancredo e o Agril 2000, que era o próximo que tinha ali, né? Na época. Aí que eu vi a mudança. Aí que eu vi que, né, falei assim, caramba, beleza, eu vou fazer obra, né? O que eu quero é realmente estar em campo. Você nasceu praticamente em São Paulo, você falou. Nasceu em Fortaleza. Nasci em Mas viveu Fortaleza em São Paulo, né? e vivi em São Paulo. Com 2 aninhos de idade, você Com veio pra 2 São Paulo. aninhos vim pra cá. A entrada mesmo na parte de construção civil foi o seguinte, eu saí de uma escola pública, né? Era da prefeitura, e certo dia nós fomos fazer uma visita, na onde? No Liceu de Artes e Ofícios. Tá. Aí entramos no Liceu de Artes e Ofícios, caramba, eu fiquei encantado. Você viu Michelangelo, as estátuas, tudo aquilo, foi No impressionante. colegial você foi fazer uma visita no Sim, liceu. no Liceu Aí de você Artes e apaixonou Ofícios. pela engenharia. Não, aí eu vi aquilo, aí de lá desse complexo, desse museu, que recentemente até pegou fogo, Sim. que pena que teve, o que aconteceu? Tinha a escola técnica do liceu. Falei, caramba, que bacana aquilo lá. E lá o pessoal estudava edificação, eletrotécnica, Caramba, eletrônica É e muito tudo. legal estudar edificação. Né? Aí eu falei assim, caramba, que bacana. Aí eu falei, opa, vou sair daqui e vou fazer vestibulinho. Aí eu fiz o vestibulinho. Cara, esse dia que eu fiz o vestibulinho, até me lembro, tava eu e meu cunhado. Tinha que apresentar um documento pra lá, né, meu? Senão a gente ia perder a vaga. É. Aí, Caramba. adivinha, nessa época, nós saímos correndo, cara. Saímos ali da Praça da Sé, Uhum. correndo na rua direita. Eu, mais outro, cara. Vai fazer a prova. Pra entregar os documentos. Entregar os Senão documentos. ia fechar. Aí imagina, todo mundo gritando, pega. Achei que era ladrão. Cara, que sufoco, cara. Não te juro, cara, que sufoco. Mas você já estava deu certo. trabalhando? Já estava em alguma... Não, foi Era moleque ainda. Era moleque ainda. Daí que foi a entrada minha com relação não à que parte. moleque não trabalhe, né? Não, Era moleque. eu comecei aí é onde eu fiz a parte, né, o estudo técnico aí, que eu fui partindo para a parte de edificação e Então tudo. você começou com edificação. Técnica de edificação. Não, eletrotécnica. 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 Entendi. De eletrotécnica eu formei, aí o que aconteceu? Na época que eu saí, já teve a parte de Forças Armadas. Aí, fui servir Uhum. na base aérea de São Paulo. Nossa. Aí eu já estava com a bagagem, sendo eletrotécnico, a melhor coisa que eu achei foi fazer uma viagem no Buffalo. Porque o que a gente fazia? Ia soldar fio dentro do Buffalo. Ô, louco. Nossa, aquele avião cargueiro enorme. Caramba. E era maravilhoso aquilo, né? E a gente fazia tudo isso. Você já mexia passou na um parte elétrica do avião, do Buffalo? E é do Buffalo.
Que era que a gente tinha, como a gente tinha essa instrução, tinha tudo, tinha conhecimento, né? e era legal. Enorme, né? Aí, certo dia, teve um problema com relação a uns tremores no Nordeste. Nós tivemos que ir levar a barraca até o Porto de Santos. Aí saímos voando até o Porto de Santos. Foi a primeira vez que eu voei sem querer, querendo. Que aquilo mexia pra caramba. E foi uma aventura, de certa forma. E daí, o que foi? Saí daí e aí, mercado. Mercado ruim pra caramba nessa época, em 87. Mas você já tinha entrado na faculdade daí? Não. Não, ainda não. Ainda não. 87. Aí tava saindo ainda da parte... 87. Que ano você nasceu? Eu nasci em 93. Isso é muito novo, Tá um pouco longe ainda aí. Nós vamos chegar lá, Vamos chegar lá, não vai conhecer quase. Vamos contar muita história ainda. Nem meu irmão tinha nascido. Meu irmão é 4 anos mais velho que eu. Olha lá. Eu tá também vendo? não. Tá muito novo. Também não, vai demorar mais um pouquinho pra chegar. Tá muito novo ainda. Então, e de lá... mercado ruim pra caramba, né, cara? Não se tinha nada no mercado. E quando você sai de uma Forças Armadas, você se engaja em alguma coisa, na corporação, ou na Polícia Militar, que foi o meu caso. Você vai seguindo ali a parte civil, talvez. Aí teve esse concurso que eu passei na Polícia Militar e fiquei por 10 anos na Polícia Militar. Uma necessidade sua, então? Você não, Sim, foi não tinha mercado no trabalho? Não tinha no mercado. E você precisava trabalhar, Polícia ajudar Civil? em casa. Não, Polícia Militar. Militar, tá, desculpa. Aí fiquei por 10 anos lá e com o tempo, quando você sai do liceu, geralmente quem sai do liceu ou vai para a FATEC ou vai para alguma coisa. Tá. E geralmente eu saí do liceu e já fui para a FATEC, né? Aí onde eu conheci, fiz outro curso lá de pavimentação, saí também com pavimentação de lá e depois fui fazer a parte de engenharia civil. Mas, ô Chico, esses 10 anos então que você prestou lá na Polícia Militar, você esqueceu de engenharia? Ou você lia, você estudava, tinha aquela vontade, ou não dava tempo? Não, eu estudava, porque... Tava com a paixão ainda? Sim, ainda tinha paixão. Você, por mais que você exercesse a função da Polícia Militar, você se engajava ainda em querer ter uma formação melhor. Estava até frustrado, se for então, falar uma palavra, né? Exato. E aí eu parti para isso. Estudei bastante e tudo, e foi onde eu comecei a pedir baixa, né, da polícia em 95, e foi onde eu fui para a Vila do Tanque, de estagiário lá. Primeiro ano de faculdade Primeiro já? Ano já direto para lá, para a Vila do Tanque. Da Vila do Tanque eu saí e vim para essa primeira que eu conheci, essa outra empresa, para tocar obra direto em campo. E aí que eu acho que... Eu lapidei todo o meu profissionalismo ali. Ali eu cresci muito ali. Por quê? Naquela época, você começou falando que você, né, teve uma experiência de italiano, que ele começou... Isso fez você amadurecer mais rápido, assim, nesse ponto de vista profissional? Ou você acha que se tivesse entrado numa empresa que ia prestar um serviço aqui brasileiro mesmo, ia seguir a mesma coisa? Sim, porque por mais que você não conhecesse o idioma, era difícil, mas a parte técnica ele ia te passando, e independente de tinha idioma, mais detalhes que estava mais preparado que o Brasil não estava ainda. E como eu tinha noção de projeto já nessa parte, então eu conseguia realmente pegar. Que ano pegar que é mais ou menos isso daí? Foi em 95. 95. Eu lembro, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, 89 até essa época, 95, existiu uma industrialização muito forte no estado de São Paulo. Porque o que acontece? Antes, tudo que acontecia era pro Rio de Janeiro. Porque até um certo ponto, o Rio de Janeiro ainda era muito forte, pela questão que foi muito tempo capital, tinha tudo de construção em aço, era lá que se apontava. E depois começou a se investir em São Paulo. Sim. Tanto que, por exemplo, se você começar a trabalhar algumas coisas de... não é trem, é metrô em São Paulo, algumas estações. Tem muito nessa fase de crescimento. Eu conheço um pouquinho dessa história só porque eu fui na Sala São Paulo. Sim. E na Sala São Paulo é uma aula de como funciona o metrô, como funciona uma sala. Aí tem estações ali que é tudo feito em aço e tal. Sim. E eu acabei aprendendo um pouquinho sobre isso. Então, o que eu vejo? Nessa época, a gente tinha muitos projetos internacionais dentro de São Paulo.
Sim. E isso levou a São Paulo ter um crescimento de construção civil que não se via nessa região. Sim. E São Paulo tinha aquela disputa, né? Porque foi muito tempo Minas Gerais e São Paulo, e depois virou Rio de Janeiro, e o São Paulo não aceitava que estava perdendo espaço para a construção civil nessa questão de desenvolvimento. Então, por isso que eu perguntei para você. Você acha que essa entrada de projetos internacionais, de pessoas vindo de fora, fez a construção civil, pelo menos paulistana, crescer? Sim, sem dúvida que sim. E para você ter uma ideia, nessa época, qual que era o engajamento de todo o setor nosso? A gente estava se espelhando na indústria metalúrgica. Sim. Por quê? Porque a gente não tinha o manual, a gente não tinha os processos, nada. E a gente tinha que se espelhar. Sim. E de onde veio isso? Quem tinha isso? Quem estava querendo entrar nesse mercado ia ser o quê? Um divisor de água, e ia ser o quê? Essa empresa vai ser diferenciada da outra. E o que a gente tinha nesses processos ainda? O setor que seguia isso, o que a gente tinha mais aí de conhecimento era o Lean Construction. Que era, o que era o Lean Construction? Sim. Que era aquela construção enxuta. Isso. Tá? Que era uma novidade. Nossa, era novidade. Por quê? bobinho hoje em Porque a dia. gente estava correndo com as ISOs, era o início da ISO. Da ISO, Era início dali. Então, o que estava... Quando eu entrei nessa nova construtora, apesar dos... Quem estava gerenciando nós... tinham a mesma idade que a gente, 29, 30 anos, mas o pessoal era bem visionários. Então, ele pensava de vanguarda. O que ele falou? Porra, nós vamos ser diferenciados. O que nós fazemos? E aí teve uma pegada... eles acenderam. Vamos fazer o seguinte. Vamos seguir o que prega realmente o Lean Construction. Vamos verificar. Vamos chegar e qualificar nossa equipe. A sacada foi isso. Ele não só qualificou a equipe de produção, como entrou nessa jogada também, sabe quem? Entrou o pessoal de suprimentos, entrou o pessoal de técnico de segurança, entrou nós, que era da segurança, e também o pessoal do administrativo. E o que isso alavancou? Uma coesão. Houve uma coesão por todas as partes, porque você tinha uma guerra fria. Na obra, cara, quando acontecesse alguma coisa errada, o escritório já falava, é a obra. E a obra falava assim, é o escritório. Você pegava isso, né, Paulo? Direto. Era uma guerra fria danada. Direto. Acontece até hoje. Acontece até hoje, né? Hoje não é tanto, Era né? adversário. Não, hoje eu não vejo. Mas não é com tanta ênfase como era antes. Quando a gente chegou e esses gestores credenciaram, procuraram. Vamos procurar a empresa que vai, qualifique a gente e certifique a gente. Aí ele procurou o CTE do Roberto Souza, né? Isso. Roberto Souza, o CTE, Isso. Centro de Tecnologia e Edificação. Isso. Que era quem credenciava todo mundo na época. Era uma empresa... O tipo de credenciamento, ele era baseado em trazer qualidade nesses quesitos que você falou, né? O primeiro que foi aquele que era o trava-língua, lembra? PBQ-PH. Era até difícil falar PBQ-PH. Você fala PBQ-PH. Programa Brasileiro Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade Habitacional. Entendi. Entendeu? Então era nível C, nível A e tudo. Então primeiro você era certificado nisso. E sendo certificado disso aí, abria várias portas. Nível A. Nível A, nível C, entendeu? Então nós passamos, todos de lá saíram como se fosse o quê? Auditores. Que qualidade. Que a Caixa Econômica exige esse selo até hoje. Exigia. Pra você ter uma ideia... Vamos dizer que ali se começou uma organização mínima dentro da construção. Por quê? Porque o que aconteceu? No caso, os engenheiros que faziam aquela parte, eram obrigados a fazer os processos. Entendi. Todos os processos. Como é que... Elaborar o processo, né? Exato. Elaborar o processo. E era uma coisa... Não existia o processo antes disso. Não existia. Elaborar o processo. Você não tinha uma bibliografia. Que você Nada. lá. Hoje em dia você vai amarrar um sapato, você clica lá, amarrar um sapato. Você tem. O manual, né? O manual você tem. Como é, Mas, na verdade, um tutorial. Você tem um tutorial. Na verdade, nada mais era, eu participei também, eu Sim, entendo o que ele dessa tá elaboração. dizendo, de você colocar no papel o que você fazia em campo. Exato. Então- E por que você tinha que fazer assim? Da mesma forma que o funcionário seu faz,
Desde que estivesse também com as técnicas corretas, né? As normas brasileiras existiam já ou foi se construindo a partir daí? Eu não sei. É que tem normas que Já são existia. antigas e tem normas Já novas, existia. né? Sim, já Atualizadas. existiam, eram atualizadas e você também tinha que seguir alguns parâmetros nisso. Só que quem ia ser auditado não era só você, como também o seu funcionário. Então você tinha que chegar e elaborar os seus processos, que eram os PES, né? Processo de Execução de Serviço. PEC. Também você tinha que fazer de acordo, porque ele ia ser auditado. E a sua qualificação seria de acordo. Pô, olha, você não teve, você teve condição, porque todo mundo fez de Tá, acordo e quem com que auditava isso? Quem que era o auditor disso daí? Era um órgão brasileiro? Isso, tinha a Lloyd, tinha um monte. Existe isso ainda, esses tipos de audição? Sim, audições? sim. Mas em requisitos de grandes portos, ou não? Sim, Ou só construção... Você é obrigado a manter a sua ISO. Então você tem obras que são praticamente auditadas durante 6 meses. Você vai ter que ser auditada essa obra daqui a 6 meses. Então você vai ter que verificar, os auditores vão verificar se você está seguindo todos aqueles processos. Hoje, Fernando, para você trabalhar com a Caixa Econômica, você tem que ter o PBQPH e tem que ter o ISO 9000. O ISO 9000 Senão você não trabalha. Entendi. Então, exatamente. Mas a gente tá falando de uma construção. A gente tá falando de uma construção maior, não é uma casinha. Não, sim, tanto não faz. é uma casinha, mas... Se você for qualificado, esse processo vai ser para qualquer porte. Porque é muito difícil você chegar lá na Caixa para pegar o financiamento de uma casinha. Geralmente você tem um porte Isso que eu tô maior. querendo dizer. A gente tá falando de um condomínio, ou de um loteamento, algo do tipo assim. Geralmente ou assim. de uma construção, sei lá, talvez pro estado, algo assim. Isso. A gente tá falando disso. Isso, de Que todas as grande pessoas são registradas. A gente não tá falando de uma casa que o cara vai É financiar. um PJ tá falando de pequeno, médio e grande, Exato. vai. Então, e é isso que a gente vê. Você vê que isso foi muito árduo de você chegar e montar tudo isso. Entendi. Porque, você já sai da faculdade como, Paulo? Você consegue chegar e gerir alguém? Sai da faculdade. Não! Não! Estragam na faculdade. Estrago. Foi o caso que eu falei, que vou contar. Pô, eu fui jogado nessa obra aqui da Tancredo Neves, onde tinha assim o que lá? 10 funcionários. Pô, eu vim lá que eu tava... Lembra? Eu tava no escritório, com ali computador, com a plotter. E agora o que eu tinha lá? Tinha uma mesa que eu tomei do mestre, que não era uma mesa adequada, de madeirite. Resinado? Com banco. E com prego também, né? Com banco, com prego ainda e tudo. E aí, e o mestre, ainda peguei esses 10 funcionários, onde o mestre era o filho, o pedreiro era o pai. Família inteira. Era um nepotismo total. Aí imagina eu trazer esse pessoal pra mim. Nepotismo total. A primeira coisa, quando o meu gestor falou assim, você vai, senta aqui, senta aqui, logo no banco do mestre. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? E aí o pessoal já começa a olhar, você é novo lá com relação, e o pessoal sempre devotou 3, 4 anos sempre ordem desse funcionário, e de repente você tá lá pra ser o Mas o seu posicionamento nesse momento já era de engenheiro da obra. Sim. Qual que era o posicionamento? Sim. Os caras iam tratar como Já mestre? era o gerente engenheiro de obra. Já era. Ali que começou, então, sua carreira de engenheiro de obra. Já era ali. Você já tinha que comandar. Aí como é que você vai? Porra, tá complicado. Era o quê? Um complexo que você ia construir uma desembocadura. Eu tinha conhecimento de pavimentação. Você ia fazer um posto de gasolina e mais um bingo lá. Seria um bingo, uma estrutura muito bonita. Mas você tinha já um superior, um coordenador, um diretor ou não? Era você que era o engenheiro da obra? Não. Pô, em 96? Não. Em 96 você era o pai, né? Você fazia tudo. Você era o para-raio. Batia os canteiros. Você era o para-raio. E o que era a sua tecnologia? Não, 3FC. Lembra do 3FC? 3FC. O que é 3FC? Não. 3 folhas de carbono. Caramba! Eu lembro vagamente dessas... 3 folhas de carbono, um papel sulfite, uma folha de carbono, um papel sulfite e uma folha de carbono. Você não podia errar, porque uma medição ficava na obra, uma medição ficava pro empreiteiro e a outra ia pro escritório. Essa era a tecnologia. Aí eu falei assim, caramba, eu pensei, não. Você não podia errar. Você não podia errar. Nem eu usei carbono. Não usou. E eu não tinha uma impressora. Quando chegou a impressora na obra que eu tava muito tempo depois, que era matricial, que eu nunca vi uma impressora matricial. Já viram matricial, como é que é? Com papelzinho e tudo. Vocês não viram isso, cara? Eu não vi, não. E falam que hoje tá... Não, que dificuldade. Não, hoje é difícil fazer obra. Não, então, cara, teve todo esse árduo, essa dificuldade que nós passamos,
para hoje você ter uma estrutura completamente diferente. Mas foi necessário. Uhum. A gente estava em fase de processo de qualificação e tudo. Então, realmente... Eu vejo assim, você contando, esse momento foi muito decisivo do que o que a gente aproveita hoje. O momento Sim. lá atrás. Porque se não fosse esse momento, a gente não teria o que aproveitar agora. Não teria o que mostrar o certo e o errado, vamos dizer assim, alguma coisa a seguir nesse sentido aí. Sim. E isso que eu falei para você com relação a você comandar e trazer essa equipe. Como é que eu ia gerir essa equipe? Uhum. E de que forma foi? E colocaram uma sinuca de bico danado. Isso é muito gratificante, né? A gente saber que hoje nós partimos desse zero praticamente. Sim. Até um pouco da minha experiência, tomando a liberdade aí. Eu me lembro também, eu sou da mesma geração que o Chico, né? E não parece, mas... mas tudo bem, mas eu sou. Então eu me lembro que a minha primeira obra também como engenheiro de obra residente, que eu fui 12 anos, tinha uma sala... Chamava de CPU, uma coisa assim. Tinha uma plaquinha lá. CPD, alguma coisa lá. Era uma sala escura, com a janela, uma cortina preta, um lençol preto. Você entrava... Caixa preta. Caixa preta. Só aquela sala que tinha ar-condicionado. Caramba. Imagina você falar em ar-condicionado para engenheiro naquela época, o cara te mandava embora da obra. Não, era verdade, Não é? verdade. Era muita verdade. moleza dar ar-condicionado Pelo no amor de engenheiro. Você Deus, vinha aqui não, para trabalhar para dormir. Mas o computador tinha o ar-condicionado. Aí a gente entrava naquela sala escura, com ar-condicionado. É mentira ou verdade? Não, verdade, cara. Entrava naquele computador que apertava um botão lá, ele depois de 1 hora ele ligava uma tela verde. Aí você pegava umas fichas e ficava lá, programa, EXE e não sei o quê. E ficava o dia inteiro, a semana inteira ali. E você não sabia mais de nada da obra. Não, era complicado. Né? Então uma curiosidade que isso também tinha. Isso, é muito complicado. Aí foi evoluindo. Foi né? evoluindo. E é o que eu tô falando pra você, que a gente sai lá praticamente sem nada.